Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Mestre está em todos nós, e a luz, paz e amor. Com este vídeo vamos dar um salto na forma como o trabalho no canal Daniel Simões tem vindo a ser desenvolvido. Até aqui temos vindo a descodificar diversos aspectos da nossa realidade social e espiritual. Vamos continuar a descodificar a nossa realidade social e espiritual, mas em outro nível. Vamos começar a dar uma direção bem mais objetiva a toda esta energia de estudo, revelação e descodificação. Com este vídeo começamos a gravar intencionalmente, na memória daqueles que escutam, a consciência da missão maior de Portugal e do Brasil. É chegada a hora de trazer essa consciência. Os tempos não estão fáceis em muitos níveis e é preciso trazer essa consciência da missão maior de Portugal e do Brasil. Eu repito porque isto é para ficar bem gravado na memória de todos os que ouvem. Com este vídeo começamos a gravar intencionalmente na memória daqueles que escutam a consciência da missão maior de Portugal e do Brasil. Porque Portugal e o Brasil estão de mãos dadas em uma missão maior. Aqueles que acompanham o trabalho desenvolvido no canal Daniel Simões podem estar a perguntar-se: mas será que isto não é uma forma de programação mental? Sim, com certeza é. Mas com uma grande diferença das programações de controle mental. E essa diferença é que começamos logo por revelar a programação antes de a fazer. O que oferece de imediato ao ouvinte a liberdade consciente de aceitar ou não a programação. Ele está consciente, o ouvinte está consciente que a programação está a acontecer. Mas pode ainda estar-se perguntando: mas não devemos nos libertar das programações mentais para vivenciarmos a libertação espiritual? Sim, mais uma vez. Mas também é preciso compreender que enquanto estivermos encarnados, vivemos, pensamos e agimos dentro de programas mentais. Comemos, dormimos, pagamos contas. E mesmo despertos, temos de continuar agindo dentro destas programações mentais. A diferença é que a gente olha para isso e compreende que são programações, não somos nós. A questão essencial é que programas estamos trazendo para as nossas vidas. Programas positivos ou programas não positivos. Estamos trazendo programas de liberdade de escolha ou estamos fazendo as nossas escolhas em cima de programas mentais que nos são incutidos na nossa mente sem a nossa permissão? Aqueles que acompanham o trabalho desenvolvido no canal Daniel Simões já sabem que nos vídeos algumas coisas que são faladas são repetidas algumas vezes como forma intencional de gravá-las na memória de quem as ouve. Também já explicámos anteriormente que a repetição é a forma também usada pelas desonestas forças opressoras de controle mental para programar mentalmente as pessoas. Uma mentira repetida muitas vezes passa a ser verdadeira. Uma mentira repetida muitas vezes é agregada no sistema de crenças das pessoas e isto faz com que elas mudem seus comportamentos baseados em tais crenças. Neste vídeo também usaremos a repetição, mas de forma positiva, como sempre fizemos e faremos. Assim, tomem bem atenção à realidade desperta nas seguintes palavras. A partir daqui, começamos a despertar em nós a consciência da união que existe entre todos nós, portugueses e brasileiros, entre os que escutam e os que divulgam os estudos maiores. A partir daqui, começamos a despertar em nós a consciência da união que existe entre todos nós, portugueses e brasileiros, entre os que escutam e os que divulgam os estudos maiores. Sintam bem o significado do que aqui é dito. Neste vídeo vamos falar sobre a missão maior de Portugal e do Brasil de construir a paz mundial. Então, neste vídeo, começa a ser gravado na memória de quem ouve a consciência da missão maior de Portugal e do Brasil de construir a paz mundial. Claro que Portugal e o Brasil não são os únicos países que devem assumir esta missão maior, mas podemos dizer que existe uma particularidade especial no sentimento de irmandade que existe entre os povos que falam o português. Ainda que falem o português de forma diferente, de região para região, de país para país. Ou pensou que é por acaso que eu, nascido em Portugal, estou aqui, no Brasil, a desenvolver este trabalho e a fortalecer esta centenária visão da missão maior de Portugal e do Brasil de construir a paz mundial?
Sei que algumas pessoas chegam aqui ao canal tristes, deprimidas, muitas vezes até desesperadas por ouvir algo que auxilie elas a encontrar uma saída do sofrimento em questão. Se esse é o caso, talvez seja bom ouvirem primeiro outros vídeos deste canal, começando pelo vídeo intitulado Porque os Despertos Estão Sozinhos. Depois também talvez seja bom ouvir o vídeo Despertei, e agora? Mas é a liberdade, claro, né? De cada um. Se quiser continuar ouvindo este vídeo, vamos em frente, porque neste vídeo estamos falando sobre gravar na memória de quem ouve a consciência da missão maior de Portugal e do Brasil de construir a paz mundial. Porque vocês acham que está crescendo a quantidade de pessoas na internet a falar simultaneamente sobre espiritualidade e a nova ordem mundial? São dois estudos que parecem não ter nada a ver um com o outro, né? Mas são dois lados da mesma moeda. São os dois polos. Um revela a verdade sobre nós, o outro revela a verdade sobre a ilusão do mundo. Sintam a união entre nós. Sintam os laços que nos unem. Ninguém é superior a ninguém. Todos contribuem para o despertar da consciência maior de Portugal e do Brasil de construir a paz mundial a partir do momento em que decidem contribuir. Você, ao ouvir estas palavras, já faz parte da missão. Já tomou consciência desta realidade, desta união entre Portugal e o Brasil. Vai fazer o quê? Virar as costas e fingir que não ouviu nada? Virar as costas e não compreender mais sobre esta missão maior? Você é importante, a sua participação é importante. E não estamos aqui a convocar um movimento político, religioso ou ideológico. Estamos fazendo um convite para um movimento de despertar espiritual e social que já está acontecendo em todo o mundo e que está acontecendo além das programações de controle mental políticas, religiosas e ideológicas. De alguma forma você já sabe disto, que está acontecendo um movimento de despertar mundial. E qual é a sua posição dentro de tal movimento? O que aqui estamos revelando é que existe um movimento dentro desse movimento global de despertar. É o sentimento de irmandade que existe entre Portugal e o Brasil. Esse sentimento de irmandade já está a construir a paz mundial de uma forma cada vez mais consciente. Estas palavras intencionalmente amplificam e fortalecem a vibração do sentimento de irmandade que existe entre Portugal e o Brasil. E esse sentimento já está a construir a paz mundial. Porque senão, qual é o motivo de estarmos estudando e divulgando os assuntos maiores dentro desta mesma língua português, se não para contribuir para a construção da paz mundial? Estamos a fazer isso por quê? Por vaidade, para ter seguidores e likes, ou estamos com uma missão? E a missão maior é a construção da paz mundial. Esta missão de Portugal e do Brasil de construir a paz mundial não é uma ideia nova. É uma ideia antiga e faz parte daquilo que chamamos de história misteriosa, história secreta ou história espiritual da alma portuguesa. E compreendemos isto. Desde já que a alma portuguesa não é a alma de Portugal, mas é a alma de todos os povos que falam a língua portuguesa, independentemente das suas particularidades nacionais e regionais. Portugal e o Brasil são quem conscientizará primeiro esta missão maior. E já está conscientizando. Mas os outros países que falam a língua portuguesa também vão chegar junto e também vão participar. Sim, existe um outro lado da história da alma portuguesa que não é contada nas escolas, nem nas universidades, nem se encontra facilmente em livros, não. Essa história não é muito conhecida, mas dela é falada há muito tempo. Em Portugal falaram personagens como Fernando Pessoa, o professor mestre Agostinho da Silva, António Quadros, António Telmo e outros. No Brasil, por exemplo, o povo não entende quando o Chico Buarque canta: esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. E mais adiante ele diz um império colonial. E o brasileiro fica-se perguntando: como assim o Brasil ainda vai tornar-se um imenso Portugal? Um império colonial? É porque o Chico Buarque está falando da história espiritual da alma portuguesa. Lembrando uma vez mais que a alma portuguesa refere-se a todos os povos que falam a língua portuguesa. E o Chico Buarque estava falando da missão maior de Portugal e do Brasil na conquista da paz mundial. Diz essa história que a alma portuguesa vibrará seu clarim, que é um vibrar espiritual, e se manifestará pelo despertar da luz do conhecimento espiritual na consciência global. Hoje já vemos isso acontecendo, e com mais intensidade aqui no Brasil. Como assim aqui no Brasil? Devem pensar alguns portugueses, né? É porque a história espiritual da alma portuguesa conta que
que a semente foi lançada à terra lá em Portugal. Deu flor em Timor, que é a terra mais oriental onde se fala o português. E dará frutos aqui no Brasil. E é isso que está a acontecer. É no Brasil que estamos a encontrar a maior quantidade de buscadores genuínos da verdade. Pessoas que estão querendo saber a verdade sobre a história humana, a verdadeira história, sobre a condição presente da humanidade, das nações. E querem saber quem é que elas são e o que elas são espiritualmente. É no Brasil que encontramos mais pessoas dispostas a se exporem publicamente na internet, trazendo estes assuntos. Errando, acertando, mas fazendo movimentar as energias espirituais, psíquicas e sociais necessárias ao despertar espiritual e social, individual e coletivo, e necessárias à construção da paz mundial. Talvez isto aconteça mais aqui no Brasil, porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e Portugal tem cerca de 10 milhões, mas a verdade é que o movimento de estudo sobre estes assuntos é bem maior aqui no Brasil. Mas em Portugal este estudo também acontece, porque há mais de 20 anos, há 20 anos atrás, lá em Portugal, eu e os meus amigos já fazíamos estudos sobre isto. E já existiam outras pessoas que os faziam também. Quantas pessoas existiram hoje em Portugal estudando os assuntos maiores, os estudos maiores? Quantas pessoas existirão hoje em Portugal divulgando os estudos maiores? A luz do conhecimento espiritual revela as soluções para os problemas sociais, financeiros, psíquicos, emocionais e de todas as áreas das relações humanas. Mas como assim missão de Portugal e do Brasil na conquista da paz mundial? Este cara está viajando ou quê? Onde nasce essa ideia? Como se trabalha essa missão? Será isso possível para a humanidade viver a paz mundial? E por que Portugal e o Brasil têm essa missão? Primeiro precisamos compreender que, ao contrário do que muitos pensam, o nascimento de Portugal não aconteceu pela ganância de conquistar terras e riquezas, mas pela obediência a uma missão dada pelas antigas escolas de mistérios de primeiramente ligar todo o planeta pelas rotas marinhas. Eu sei muito bem que aconteceram atrocidades com a chegada dos portugueses às terras distantes, inclusive aqui no Brasil. Mas isso tem uma razão de ser. É que lá em Portugal ninguém queria se lançar no mar, naquelas cascas de nozes que eram as naus. Ninguém era doido para isso. Só aqueles que sentiam vibrar em seus corações a missão maior, tinham conhecimento dessa missão, foi-lhes dada essa missão. Por isso o que é que eles tiveram a fazer? Foi usar malfeitores e prisioneiros que, em vez de ficarem uma vida inteira dentro das prisões, aceitaram-se lançar-se no mar em busca das terras prometidas. Junto com todos eles ainda foram alguns padres da Igreja Católica enviados pela Santa Inquisição. O resultado dessas pessoas a bordo das caravelas resultou na triste e traumatizante história que todos conhecem, né? Mas existia uma missão maior nessas viagens: unir fisicamente todo o planeta. E hoje estamos aqui. E continuam havendo poderosos, lançando o terror em outras terras e dominando a mente daqueles que ficam em casa. E você, quem é? Você está indo para outras terras lá longe, obedecendo aos poderosos, semeando o terror em terras distantes? Ou você é um daqueles que fica em casa e a mente está dominada e não vê nada do que está acontecendo realmente? Ou você é um que está começando a despertar? Para entender a missão maior da força de irmandade entre Portugal e o Brasil na construção da paz mundial, devemos transcender todos os traumas passados. Uma pessoa que quer evoluir espiritual e socialmente também tem de conseguir transcender os seus traumas. A mesma coisa acontece com as nações. Se continuarmos presos no passado, não andamos para a frente. A missão de Portugal não parou com o fim dos descobrimentos, mas verdadeiramente não foram descobrimentos. Porque além de já existirem civilizações e povos vivendo em praticamente todas as terras onde os portugueses chegaram, os portugueses já tinham o conceito da Terra ser redonda e já sabiam da existência da América do Sul, especialmente do Brasil. Ou seja, o conceito de descobrimentos faz parte das programações de controle mental que os poderes mundanos usam para que os povos em geral não descubram a verdadeira história da humanidade. Mas se a missão de Portugal não parou com o fim dos descobrimentos, o Brasil é a sua continuação.
para entendermos melhor como é que esta missão maior de construção da paz mundial deve acontecer. E não vou ser eu que vou dizer como é que isso deve ser feito, porque o como deve ser feito vai ser descoberto espontâneo e naturalmente por cada indivíduo e grupos de indivíduos que unam os seus corações, além das programações de controle mental. Para entendermos melhor como é que essa missão maior de construção da paz mundial deve acontecer, eu vou contar 3 vivências minhas, para vocês entenderem isso noutro nível. Eu vou começar, não por ordem cronológica, mas pela ordem de intensidade das tais experiências. A primeira vivência que eu vou contar era enquanto eu estava na Holanda, morava na Holanda, entre 2004 e 2008. Eu estive lá trabalhando como operário, em estufas, colhendo tomates, pepinos, pimentões, flores. Durante o horário do almoço, as pessoas nas cantinas ficavam organizadas assim, numa mesa ficavam os poloneses, que eram os polacos, como se chama em Portugal, né? Estes não comiam nada, a gente não entendia, nunca vimos nada na mesa deles. Noutra mesa víamos os holandeses e os alemães. Estes comiam pão de sementes com manteiga de amendoim e sopas de pacote. Em outra mesa víamos muçulmanos. Este aqui já comia um pouquinho mais, né? Muçulmanos, mas numa mesa ficavam os turcos e noutra mesa ficavam os marroquinos. Eles também não se misturavam. Depois havia a nossa mesa. Portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, todos originários de países onde se fala a língua portuguesa. Ficava tudo junto. As nossas mesas, porque éramos sempre mais em número, eram cheias de comida. Era arroz, feijão, carne, macarrão, salada, fruta, bolo e eu sei lá mais o quê. Só sei que na hora do almoço só se viam sacolas em cima da mesa e tupperwares e pratos e copos. Era uma animação naquelas horas de comida, sabe? Vocês sabem como é a comida de brasileiro e de português, né? Nós gostamos de comer, né? E cabo-verdiano também, moçambicano também, e angolano também. E nós éramos também os mais barulhentos. Passávamos o almoço todo a rir, a conversar. Quer dizer, claro que não é todos os dias assim, né? Mas a gente ria com muito mais facilidade e conversava com mais facilidade, fazíamos barulho. Era uma energia de união muito forte que espantava outras pessoas das outras mesas. Eu olhava, eles não entendiam isso, como é que a gente era de países tão diferentes e estava ali comunicando e confraternizando porque tínhamos uma língua em comum. A segunda vivência aconteceu em 2006, durante a Copa do Mundo na Alemanha. Na altura eu ainda morava na Holanda e fui visitar Portugal nesses dias. Na minha cidade natal tinham montado num parque um telão gigantesco em cima de um caminhão para o povo assistir os jogos. E eu fui assistir, apesar de eu não gostar assim muito de futebol, mas é aquela vibração, né? E era Portugal e tudo, e eu fui, né? Naquela Copa do Mundo, entre tantos países, participaram Portugal, Brasil e pela primeira vez Angola. No parque onde o telão foi montado, misturaram-se portugueses, brasileiros, angolanos, timorenses, cabo-verdianos, moçambicanos, tudo pessoas originárias de países onde se fala a língua portuguesa. A bandeira de cada um dos países dançava ali, lado a lado. Era a bandeira de Portugal, do Brasil e de Angola. Eram as 3 bandeiras que andavam lá. Quando era o jogo de Portugal, todos torciam para Portugal. Sem exceção, toda a gente torcia para Portugal. Quando era o jogo do Brasil, todos torciam pelo Brasil. Mas quando aconteceu o primeiro jogo da Angola, foi assim uma surpresa. A vibração da torcida foi tão grande, mas tão grande, que a partir dali todos começaram a torcer para que a Angola começasse a ganhar e ganhasse a Copa. Olha bem, começou toda a gente a torcer para que a Angola ganhasse a Copa. Foi assim uma coisa incrível. Os portugueses esqueceram Portugal, os brasileiros esqueceram o Brasil e todos torciam por Angola. Em alguns mastros podíamos ver 3 bandeiras, as 3 bandeiras. E a Angola estava no topo. É engraçado, né? A Angola estava a ser vista assim como o país caçula, o irmão mais novo. Uma vez que era a primeira vez que estava a participar na Copa do Mundo. Assim, não dá para descrever a vibração de tais sentimentos. Ali não estava a vibrar uma torcida de futebol, ali estava a vibrar a união da alma portuguesa, que é algo tão forte que nenhum outro conjunto de países que falem a mesma língua sente e vive. Só os países que falam língua portuguesa. E é preciso a gente passar por uma experiência dessas para a gente ver com os nossos próprios olhos e se admirar com a beleza. A terceira vivência foi a mais forte de todas e muito séria e aconteceu em 91, 92.
Já se ouviam falar de rumores de estar a acontecer uma chacina em Timor-Leste. Timor é o país mais a oriente onde se fala o português. E esta chacina estava a ser levada a cabo pelos militares da Indonésia. Em 91, um jornalista inglês, que eu não, acho que era inglês, ele conseguiu filmar uma chacina contra manifestantes timorenses que estavam a exigir o fim da ocupação da Indonésia e estavam exigindo a independência de Timor. Aquilo foi a gota d'água que fez um oceano transbordar. Um pequeno grupo de timorenses que havia conseguido fugir de Timor e moravam lá em Portugal, em Lisboa, foi para a frente da Embaixada dos Estados Unidos e para a frente da sede das Nações Unidas, exigindo que os Estados Unidos e as Nações Unidas entrassem em Timor e acabassem com o massacre que já vinha acontecendo já há muitos anos. A verdade é que não havia qualquer interesse internacional em intervir naquela situação, porque o Timor não tem petróleo, não tem ouro, não tem diamantes. Mas o que as forças internacionais não estavam à espera é que ao pequeno grupo de timorenses se juntassem portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. Na altura eu tinha cerca de 20 anos de idade e eu comecei a sentir como se uma energia me chamasse todos os dias para ir para ali me juntar àquelas pessoas. Todos nós estávamos a sentir o mesmo e a gente vinha de diversas partes assim do território português. Houve uma pessoa que me disse: eu não consigo pensar em mais nada. Um jovem lá que eu conheci durante esse movimento. Eu não consigo pensar em mais nada. E era mesmo isso. Estivemos acampados em frente à Embaixada dos Estados Unidos durante imenso tempo. Bloqueávamos as estradas, fazíamos fogueiras à noite. Havia uma energia muito forte de determinação. O massacre tinha que acabar simplesmente. E como não arredávamos pé dali, muitas pessoas populares começaram a aparecer trazendo comida e água para nós. Porque nós simplesmente não arredávamos pé dali e as pessoas também não queriam que a gente saísse. O povo todo de Portugal não queria que a gente saísse dali. As bandeiras de Portugal, de Brasil e Timor dançavam lado a lado assim, sem parar. Eram braços incansáveis que as puxavam para um lado e para o outro. E a gente abraçava-se em sinal de união, sabe? Sentia-se que a maior parte das pessoas ali estava dispostas a ir até às últimas consequências. No povo timorense, nos jovens timorenses em especial, sentia-se a força dos guerreiros ancestrais vibrando. A luta era forte, era muito forte, mas pacífica. Era pacífica, cara. E Portugal começou a despertar. Começou a acontecer uma coisa assim linda, inesperada. Começou a haver um movimento nacional que fez as pessoas começarem-se a vestir de branco em protesto. Durante muito tempo as ruas foram invadidas de pessoas completamente vestidas de branco. Era impressionante, mas a maior parte das pessoas estavam saindo para a rua todos os dias vestidas de branco. Era algo de arrepiar aquela energia que estava em Portugal naquele tempo. Estava tudo só com o pensamento focado naquilo. Em nós ali e no povo que estava sendo massacrado lá. Tudo querendo a intervenção dos Estados Unidos e das Nações Unidas. A energia expandiu-se, passou fronteiras e a comunidade internacional compreendeu que não podia simplesmente nos expulsar dali. Porque não era só um país que estava se manifestando, não era uma ideologia qualquer, não era um grupo de interesse qualquer, era uma série de países irmãos que se juntaram para defender um dos irmãos. E recuar estava fora de questão. As Nações Unidas acabaram por ceder, entraram em Timor, as tropas indonésias foram expulsas e Timor foi liberado da Operação Indonésia. Esta energia de união entre países irmãos, focada na construção da paz mundial, a força que esta energia de união tem, nós ainda não temos noção. Ainda não conseguimos mensurar. Talvez só vamos compreender quando ela erguer as suas asas. Não foi por acaso que eu estive vendo, sendo testemunha desses eventos. Foi para poder estar aqui agora falando deles. E falando da missão maior de Portugal e do Brasil na construção da paz mundial. Compreendo que os sistemas de programação de controle mental dividem para conquistar e oprimir. As pessoas saem para a rua e manifestam-se por qualquer causa, mas são divididas em ideologias políticas, religiosas, ideológicas. Por isso a sociedade está como está. Porque o povo de uma mesma nação está estilhaçado em diversas partes, dividido, sem força. Mas quando a união acontece ao nível supranacional, quando os movimentos são feitos por diversas nações unidas como irmãs,
Quando as vozes das pessoas originárias de tais países completamente diferentes e de continentes diferentes, se acontecer algum ataque por parte das forças policiais a um grupo assim, ou militares, tais ataques estão sendo feitos contra diversas nações de diversos continentes e não contra um pequeno grupo de pessoas que representam qualquer sistema ideológico. Sintam o poder dessa revelação. Portugal e o Brasil devem se unir na missão maior de construir a paz mundial. Angola, Timor, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que é outra região onde se fala português, vão vir rapidamente se juntar a nós, assim que souberem que estamos unidos na missão maior de construir a paz mundial. Todos os que sentem o vibrar destas palavras, todos os que sentem o vibrar do clarim da alma portuguesa, todos querem a paz. Juntos podemos acabar com as guerras. Juntos podemos sensibilizar outras nações. Juntos podemos criar um movimento jamais visto em toda esta era. Fernando Pessoa escreveu um livro dedicado a este tema chamado Mensagem. Nesse livro podemos ler: é a hora. Uma frase bem pequena desse livro que diz tudo: é a hora. Portugal recupera o teu sentido de missão maior na construção da paz mundial. Brasil compreende a tua missão maior na construção da paz mundial. Já estamos dando as mãos nesta missão. Conscientizem isso. Porque estamos nós todos fazendo estes vídeos. Porque estão vocês todos ouvindo os nossos vídeos. Porque estamos todos trocando mensagens, visões e compreensões nas redes sociais. Simples, porque acreditamos que é possível construir a paz mundial. Porque queremos a paz mundial. Porque não conseguimos mais viver sabendo das atrocidades que estão sendo feitas e ficar calados. Não conseguimos mais ficar calados. Unidas as nações irmãs, unidas pelo espírito, unidas pela alma em luz, paz e amor, e não por uma ideologia qualquer, Brasil, Portugal, Angola, Timor, Moçambique e Cabo Verde, unidos, não podemos ser dispersos pelas forças opressoras. Quando as forças policiais e militares atacam um movimento, dizem que estão atacando a esquerda, a direita, os anarquistas, os neonazis, etc. Mas se diversos irmãos de diversos países, de diversos continentes se unem, como já aconteceu, as forças policiais e militares não podem atacar, porque se o fizerem estão atacando não um pequeno grupo ideológico, mas diversas nações de diversos continentes simultaneamente unidas pela força da irmandade na construção da paz mundial com luz e amor. Chegou a hora de compreendermos esta força maior da irmandade entre as nações irmãs. Uma força sem nome, porque se tiver nome já criou divisão. Tem nome, dividiu. Chegou a hora da união inteligente e amorosa entre as nações irmãs. Portugal, Brasil, Angola, Timor, Moçambique, Cabo Verde. É a hora. É a hora.